Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro A Menina do Capuz Vermelho e Outras Histórias de Dar Medo, organizado pela Angela Carter e publicado no Brasil pela Penguin Companhia. Este livro vai trazer várias pequenas histórias daquele tipo que eram passadas de tradição oral antigamente, então muitas delas não têm uma origem certa, específica, ia passando de geração para geração, pais contavam para os seus filhos e assim sucessivamente, e a história ia se alastrando pelos países e continentes, até que determinada pessoa resolveu registrá-la por escrito. Então algumas podem até ser rastreadas de determinada origem, mas outras não. Ele traz contos de vários países diferentes. Alguns desses contos a gente percebe algumas coisas em comuns com outros contos, a gente sabe que é similar a algo que a gente já viu. A autora preparou uma introdução interessante onde ela vai explicar qual era o propósito de ter reunido esses contos. E ela fala que tentou deixar o mais próximo do original possível, assim, bem cru mesmo. Ela não fez nenhuma modificação. Boa parte dessas histórias não tem muito desenvolvimento, elas vão direto ao ponto, que era uma característica dos contos de fadas antigamente. Então, se você vai ler o livro esperando algum desenvolvimento de personagem, provavelmente você vai se decepcionar bastante, porque os diálogos são aquela coisa assim, bem crua mesmo, assim, não tem desenvolvimento. Alguns são meio surreais, as atitudes que os personagens tomam, mas este livro me surpreendeu positivamente. Eu não sei se eu tinha visto pela internet pessoas que não gostaram tanto assim deste livro. Eu estava com a impressão que talvez eu não gostasse muito. Eu ficava bem curiosa para saber o que eu ia ler pela frente toda vez que eu começava uma nova história. Algumas dessas histórias têm uma página, duas, algumas um pouquinho mais, mas elas são bem pequenas, tanto que esse livro é bem curto e nele tem vários contos. Eu achava alguns tão bizarros que toda vez que eu começava, meu Deus, o que é que vai vir pela frente, o que é que esse povo escreveu dessa vez? É interessante porque é meio que um vislumbre do que as pessoas costumavam contar, assim, é puro entretenimento. E esse subtítulo, Outras Histórias de Dar Medo, talvez passe uma ideia errada, porque você pode esperar algo terror. Este livro não é um livro de terror, a não ser que você consiga encarar como um terror das bizarrices que alguns seres humanos são capazes de criar dentro das suas cabeças. Os contos escolhidos geralmente focalizam mais nas mulheres, trazem muitas madrastas malvadas. Eles mostram que antigamente as pessoas gostavam muito de demonizar a madrasta, né? Isso é uma coisa que a gente sabe. Praticamente todas as histórias, mesmo aquelas que a gente reconhece algumas similaridades com outras, não são exatamente as versões que nós estamos acostumados a ouvir, com exceção justamente da história da capa, da Menina do Capuz Vermelho, que é a mais sem graça do livro, diga-se de passagem. Que é a que a gente mais escutou, a que nós mais sabemos e é a que é mais similar ao que nós conhecemos. Ela, basicamente, a segunda história do livro tem 2 páginas praticamente, então você passa logo e vai se divertir um pouquinho mais com as outras mais desconhecidas. Por exemplo, tem uma história aqui meio que Branca de Neve, só que não é exatamente Branca de Neve. O nome da história é Nuri Hed, que é um conto armênio, e ela vai ter algumas similaridades com a história da Branca de Neve, mas vai trazer coisas assim, ali no desenvolvimento, do rápido desenvolvimento. Inclusive é uma das que tem um desenvolvimento um pouquinho maior, mas quando maior eu digo 4 páginas, sei lá, no máximo, que eu não conhecia, assim, umas versões desse conto que eu não estava familiarizada. Traz várias versões similares à ideia da Cinderela, e você percebe que os contos são diversos locais diferentes. Tem conto egípcio, tem conto cigano, e algumas estratégias utilizadas eram as mesmas. Então, basicamente são histórias que se alastraram pelo mundo e que algumas pessoas iam dando seu toque aqui, outro ali. Eu acho que essas são algumas das versões mais antigas conhecidas. Tem um conto, por exemplo, que é bem similar ao outro. Um deles é Casaco de Musgo, que vai falar sobre uma menina que não queria casar com determinada pessoa, então ela foi embora e chegou nesse reino, e ela andava sempre toda surrada nesse casaco, até que ela se infiltrou na cozinha do palácio. Ela é uma empregada nesse palácio, e quando há festa no palácio, ela não vai de criada, ela meio que se transforma na pessoa que ela é mesmo. Quem sabe quem é essa menina linda e tudo mais, e o filho do dono do palácio, o príncipe lá, vai se apaixonar por ela sem saber que ela é uma criada no seu próprio castelo. Outra história muito similar é A Princesa com a Roupa de Couro. Esse é um conto egípcio. Ela também é uma das que possuem mais páginas, assim, uma das mais desenvolvidas. E vai falar justamente sobre um rei que perde a esposa. Ele era muito apaixonado por ela, então ele promete à esposa no leito de morte que só vai casar com alguém do reino que consiga usar a tornozeleira que a esposa utilizava. Então a conselheira do rei vai passear por todo o reino atrás de alguém em que esta tornozeleira sirva, algo meio Cinderela, como vocês podem perceber, só que não um sapato, e sim uma tornozeleira. Só que não serve ninguém, só na filha do rei. Então ele vai querer casar com a filha dele. Quando a menina está lá se preparando para casamento, descobre que vai casar com o pai, ela foge e encomenda uma roupa de couro para
se disfarçar como uma mendiga, enfim. E ela consegue fugir nessa roupa de couro até outro reino, onde ela se torna uma das criadas deste reino. E toda vez que há festas nesse reino, ela sai como ela realmente é. E o filho do dono do palácio se apaixonará por ela sem saber que ela é criada no seu castelo. Então vocês percebem que existem muitas similaridades entre esses dois contos. Ao mesmo tempo, um deles tem similaridades com Cinderela. Então alguns contos possuem essas características. Já outros que a autora colocou aqui são muito distoantes, assim. Ela resolveu, por um motivo ou outro, colocar aqui. No final, ela traz até uma explicação de onde veio a maioria desses contos. Então, eu vou dar uma ideia pra vocês da bizarrice da coisa. Eu vou ler um pedaço do conto O Rapaz Feito de Gordura. Prestem atenção, porque é bizarro o negócio. Era uma vez uma jovem cujo namorado se afogara no mar. Os pais dela nada puderam fazer para consolá-la. Ela não se interessava por nenhum dos outros pretendentes. Queria o jovem que se afogara e ninguém mais. Finalmente ela pegou um grande naco de gordura de baleia e o entalhou na forma do seu namorado afogado. Então esculpiu o rosto do namorado, ficou uma imagem perfeitamente igual. Ah, se ao menos fosse de verdade, pensou. Ela esfregou tanto o pedaço de gordura na sua genitália que de repente ele ganhou vida. Seu belo namorado estava diante dela. Ela não cabia em si de contente. Ela o apresentou a seus pais, dizendo-lhes: como vocês estão vendo, afinal de contas ele não se afogou. Isso é o comecinho do conto. Só tem 2 páginas, uma página frente e verso. E fica ainda mais bizarro depois. Então, assim, não é um livro para crianças. É esse tipo de bizarrice que eu falei pra vocês, que me divertia, assim, quando eu começava uma nova história. Porque as atitudes dos personagens são bem drásticas e você não entende muito bem porque eles tomam essas atitudes. Mas é justamente esse vislumbre num tempo antigo, assim, que eu acho interessante. O que é que as pessoas gostavam de criar ali naquela época como diversão, como uma forma de instrução moral ali no meio. Como esses contos foram sendo modificados ao longo do tempo e alguns chegaram na forma como nós os conhecemos hoje em dia. Então, foi isso que eu gostei desse livro. Caso você já tenha lido este livro, deixa aqui embaixo. Ou se vocês leram outro, né? Afinal de contas, esses contos estão em vários livros espalhados por aí, versões diferentes, versões iguais, enfim. Vamos trocar ideias sobre eles. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Beijos e até a próxima!